Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, assim que sepultou o pai, morto apunhalada pelo tenente José Lucena, saiu decidida a fazer vingança, mas primeiro foi na cidade até a delegacia e denunciou o assassino, mas, segundo diz a história, como se tratava de um tenente, o delegado disse que não podia fazer nada e o caso foi arquivado. Virgulino, decepcionado, contrariado, descendo lágrimas dos olhos, disse para o delegado assim: Excelentíssimo senhor delegado, de hoje em diante, quem faz a justiça no sertão sou eu. Acredito eu que a intenção de Virgulino era ver o tenente, o assassino preso, depois que ele cumprisse a pena, então ele o mataria. Assim, com a vingança duplicada, ele se sentiria com a alma aliviada. E sucedeu que ele voltou para casa chorando e disse para os irmãos: de hoje em diante vou matar até morrer. Quem quiser me seguir, que venha. Vamos conhecer um pouco mais então dessa história de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço. Assim que sepultou o pai, morto apunhalada pelo tenente José Lucena, Virgulino decidiu fazer vingança, mas primeiro foi à cidade e na delegacia denunciou o assassino de José Ferreira da Silva, seu pai. Mas, segundo diz a história, como tratava-se de um tenente, o delegado lhe disse que não podia fazer nada e o caso foi arquivado. O plano de Virgulino era ver o tenente preso. Depois dele cumprir a pena, então lhe mataria e assim, com a vingança duplicada, se sentiria bem vingado. Mas com o arquivamento do caso, esse seu plano deu tudo errado. Então, Virgulino, se sentindo injustiçado, disse para o delegado: de hoje para frente, no sertão, quem faz a justiça sou eu. Virgulino voltou com lágrimas dos olhos descendo sobre o rosto. Quando chegou em casa, disse para seus irmãos: quem quiser me seguir, venha, porque de hoje em diante vou matar até morrer, pois perdemos mãe e pai e já mudamos 3 vezes para evitar a briga com nossos inimigos. Mas designou João Ferreira, seu irmão mais velho, para ficar cuidando das irmãs e de Ezequiel, o irmão mais novo. Virgulino decidiu então a matar o tenente José Lucena, que liquidou a vida de seu pai, e andava ao seu encalço para o liquidar também. Reuniu 11 homens, entre eles 3 de seus irmãos, Antônio Ferreira, o Esperança, Livino Ferreira, o Vassoura, e o irmão de criação, Antônio Rosa Ventura. Virgulino procurou o tio Antônio Maltide e lhe comunicou sua decisão. Ele e os 3 irmãos, que antes já andava na vida do crime, agora com a sede de vingança, saíram pela região afora cometendo saques e enfrentando pequenos combates. A intenção disso tudo era para chamar a atenção do policial, que, segundo diz a história, assassinou covardemente seu José Ferreira da Silva. A estratégia de Virgulino deu certo, porque nessas alturas, o tenente José Lucena, que tinha assassinado seu pai, estava em Santana do Ipanema. Então, tendo ele toda a informação que Virgulino com seu pequeno bando andava praticando crimes, saiu com sua volante no encalço dos errantes, andando pelo sertão afora. No dia 9 do mês de junho de 1919, o tenente José Lucena, com a volante, bateu frente a frente com Virgulino e seus homens. Os irmãos Ferreira, com o plano de vingança, lutaram corajosamente, mas sem organização,
lutando com uma volante composta de mais de 60 soldados. Tiveram que fugirem e se esconderem no Morro Vermelho, abaixo de Mariana, hoje Manari. Depois da luta com os cangaceiros, o tenente José Lucena, ao passar pela fazenda Lajeiro Alto, de propriedade de um cidadão de nome Francisco, conhecido como Chicão, encontrou com José Porcino, um dos homens de Virgulino. Este não tinha participado do combate, pois tinha saído do bando naquele dia para ir em uma festa. O sargento José Lucena o pegou e o matou de sangue frio. Documentários dizem que o pobre homem foi enterrado ainda vivo. Virgulino, no esconderijo no Morro Vermelho, chamou os irmãos e os demais cangaceiros para uma conversa. Disse Virgulino: nós somos agora só 11 homens e nossa principal prioridade é matar o macaco que assassinou nosso pai. Quando o Lampião falava macaco, estava referindo à polícia. Então, como a volante era muito soldado, Virgulino convidou mais gente para ingressar no seu bando. Os 3 irmãos, Cícero, Joaquim, Manuel e Pedro, revoltados com o assassinato do irmão José Porcino, também se armaram e uniram com Virgulino. Ficaram uma semana planejando a emboscada para matar o tenente José Lucena, o qual tinha ido para Jatobá de Tacaratu, em Pernambuco. Virgulino, com seu bando composto de 15 homens, tendo a exata informação de que o tenente já voltava e passaria por Espírito Santo, hoje Minajá, partiu ele com seus homens para Mata Grande, deixando seus rastros na estrada completamente visíveis de propósito. Quando chegaram na fazenda Cruz, em Poço Branco, passaram por diante em frente à casa de seu José Mandu, mas porém voltaram por dentro do mato e pediram seu José para passar a noite ali. Então acamparam fora da casa para observar a estrada. Já de madrugada do dia 20 de junho de 1919, o frio era tanto que doía os pés das unhas. Virgulino dividiu seu bando em 3 grupos. Ele, com um, se entrincheirou atrás da cerca do curral. Antônio Ferreira, seu irmão, com outro grupo, o escondeu do lado direito da estrada. Antônio Maltídio, tio de Virgulino, e Livino, com os demais, se posicionaram atrás de umas moitas à esquerda da casa. A única finalidade da emboscada não era tanto para matar soldados, mas sim o tenente José Lucena, o assassino do pai de Virgulino. Porém, havia um problema: nenhum dos cangaceiros conhecia o tal tenente, que era seu alvo principal. Tudo o que ele sabia era que o tenente era homem alto e costumava andar na frente do soldado. Esse foi o primeiro grande confronto de Virgulino com a polícia. O dia já vinha clareando quando 2 volantes compostas de 120 homens apontaram na estrada. A do tenente José Lucena, com 80 soldados, e mais atrás, a do tenente Nésio Barro, com 40. Aí começaram o tiroteio e choveu bala de ambos os lados, para lá e para cá. Mas a briga não demorou muito tempo, pois quando Virgulino teve certeza que o alvo de seu objetivo teria sido atingido e morto com mais de 40 tiros, ordenou que a luta fosse cessada e fugiram correndo pelo leito do rio Mochotó, que por causa da seca estava totalmente seco. Na batalha, Virgulino perdeu um de seus cangaceiros, conhecido como Cavanhaque. Apesar da perda do companheiro, os irmãos Ferreira se sentiram sua alma lavada, pois vingaram parte da morte do pai. Agora, para concretizar a vingança, faltava matar também Manuel Cipriano, o homem que dedou seu pai para a polícia. Porém,
foi um grande engano, pois, por sorte do tenente, ele tinha atrasado e não estava presente naquele combate. Quem morreu em seu lugar foi um soldado grandalhão de nome Filinto da Silva, que vinha em frente da tropa. Virgulino, quando ficou sabendo que o policial morto no combate não era o tenente José Lucena, mordendo os lábios de raiva por ter matado a pessoa errada, exclamou várias vezes: "Não pode ser, não pode ser."